Oi, gente, tudo certinho com vocês? Vamos continuar então aqui nosso estudo da língua? Hoje a gente vai começar a estudar a parte, gramatical, a parte linguística, quando a gente analisa o que o autor escreveu, como ele escreveu, a intenção, Então a gente vai começar a fazer isso hoje, tá bom? Que a gente chama de análise linguística. E a gente vai ver sobre esse assunto, sobre esse texto do Patativa do Assaré que a gente está vendo, Cante lá que eu canto cá, tá bom? Então vamos lá, gente. Sobre o poema, que a gente viu, pega por favor sua apostila, página 29, e vamos fazer juntos aqui algumas questões. Acompanhe aqui comigo no quadro. Olha lá. Primeiro, a questão número 9 está falando assim: onde que poderia ser publicado esse poema do Patativa do Assaré? Então a gente viu ali que pode ser num jornal, letra A. Poderia ser num livro, como é aqui no nosso livro didático, na nossa apostila. Poderia ser numa revista, letra E. Poderia ser num folheto, tipo num cordel, E poderia também estar num blog, tá bom? Então são essas as letras que vocês vão circular, tá? A questão número 10 está perguntando assim: a beleza do poema de Patativa do Assaré está em quê? Nós temos 3 alternativas, somente uma é a verdadeira. Vejam bem a questão A. Apresentar as travessuras do homem do campo, descrevendo sua vida limitada. É isso que ele quer nesse poema? Não, porque a gente vê que ele exalta o homem do campo, falando da sua coragem, da sua persistência, mesmo diante das situações tão difíceis que ele vive, Então a letra A não está certa, muito menos a B, porque a B diz assim, apresentar as belezas da nossa pátria, comparando o campo com a cidade, usando uma linguagem com erros ortográficos. A gente já viu, eu comentei com vocês que aquilo ali não se chama erro ortográfico, se chama variedade linguística, variação linguística, porque representa uma linguagem de um povo específico, tá bom? Então, letra B, never. Então, só sobrou o quê? Letra C, que é a resposta certa, tá bom? Apresentar as diferenças entre o poeta do campo e da cidade, usando uma linguagem regional. E vocês viram também que várias vezes ele repete o Caio lá, Então aqui está perguntando, essas palavras cai lá representam o quê? A gente viu ali que o cá, ele refere-se ao campo, aqui, lá no campo onde ele morava, no sertão, Enquanto que o lá refere-se à cidade, onde deveria estar o poeta da cidade, tá bom? Então, cá é o sertão e lá é a cidade, ok? Quais palavras do texto se relacionam com esse cá e lá? Então, a gente viu ali, Cá eu tenho sertão, aqui, chão, roça, todos esses termos referem-se ao cá, O lá é o quê? É a cidade, é rua, é ciência e tem outras palavras ali que remetem ao lá, que é a cidade, tá bom? Na questão número 13, eu quero que vocês vejam aqui que nós vamos fazer uma separação, tá bom? Nós vamos apresentar, então, poetas do campo, vamos deixar esse título, Poetas do Campo, e no outro título a gente vai colocar Poetas da Cidade, tá bom? Vão completando aí comigo. Agora a gente vai colocar aqui informações sobre esses 2 grupos, certo? De acordo com a poesia do Patativa do Assaré, certo? Tudo baseado ali na poesia dele. Então, de acordo com a poesia deste poeta cearense, o que eu tenho? Que os poetas do campo, gente, eles aprendem com a natureza. Eles falam das coisas da natureza porque eles vivem ali na natureza. Então, eles aprendem com a natureza. Outra coisa, eles aprendem as coisas do sertão, que são coisas comuns na vida deles, Outra coisa, eles cantam a vida penosa, porque é uma vida que eles levam, A vida com pouca comida, com a seca, com a falta de condições de sobrevivência até, não é? Outra coisa, eles cantam, eles rimam, as rimas são inspiradas nas belezas naturais, nas coisas da natureza. Então eles vão falar sobre as plantas, vão falar sobre o homem da terra, vão falar sobre
coisas da natureza, o rio, né? E aqui, gente, os poetas da cidade, com quem que eles aprendem? Eles aprendem com os livros, né? Eles aprendem o quê? Com a ciência. Que mais? Eles cantam sobre a felicidade. E o que mais? Eles rimam inspirados no conhecimento técnico, ok? Então agora, dá um pausezinho aí nessa tela aqui, enquanto você termina de completar esse aqui, vai completando que a gente já vai continuar, então, a continuidade dessa nossa aula na próxima página, tá bom? E daí, conseguiram? Terminaram de fazer a atividade número 13? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade, página 30 agora, tá? A gente vai fazer até o exercício número 17. Então vamos ver, a questão número 14, ela pergunta assim, dentro desse verso aqui, ó, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato, nessa expressão, socado dentro do mato, ela indica o quê? O que que é socado dentro do mato? Ela indica um lugar onde o sertanejo está, ela indica o tempo em que ele está fazendo essa atitude, ou ele indica uma dúvida? O que vocês acham? Socado dentro do mato é um lugar? É um lugar, né, gente? É um lugar, letra A. Que lugar que é? Dentro do mato, lá dentro do mato, sei lá, procurando comida, levando o gado para pastar. Socado dentro do mato significa avançando lá, se embrenhando dentro da mata, tá bom? Ok, então representa lugar. A número 15 é para vocês grifarem no texto outras palavras e expressões que indicam lugar. A gente tem várias expressões, eu separei aqui algumas para vocês. Eu coloquei aqui no número 15, mas vocês podem escrever aqui, mas também você tem que grifar lá dentro do texto, tá bom? Então, ó, salão da rua também indica lugar, no chão, cidade, sertão, tudo indica o lugar, tá bom? A questão número 16 é para a gente refletir, pensar um pouquinho e a gente escrever sobre a que conclusão a gente chega, né, sobre a realidade do poeta do campo. Lendo ali a poesia do Patativa do Assaré, a que conclusão a gente chega sobre o poeta do campo, né? Então, gente, eu coloquei aqui uma resposta sugestiva, mas você pode pensar, lendo aquilo ali, que conclusão você chega? Bem, eu cheguei à conclusão que o poeta do campo, ele é uma pessoa que ele vive no campo, é uma pessoa que ele conhece muito bem sobre aquilo que ele está falando, ele conhece sobre aquele sofrimento, sobre tudo, mas ele também tem alegrias, ele fala sobre a comida de forma alegre, ele fala sobre a natureza, né, de uma forma bonita. Então não é só tristeza, tem também as suas alegrias e muitas alegrias. Então eu coloquei essa resposta aqui, ó. O poeta do campo, ele vive de maneira diferente do poeta da cidade. Ele vive em pobreza, dificuldades, fome, apesar de enaltecer aspectos do sertão, como eu acabei de falar para você, sobre a comida, sobre a própria natureza, não é mesmo? A fauna, a flora da região, tá bom? E a questão número 17, pessoal, quais textos orais podem apresentar linguagem semelhante ao do poema de Patativa do Assaré? Então a gente viu ali, ó, a cantoria de roda, né? Pode apresentar essa linguagem oral, o próprio repente, que a gente já viu, que são aqueles versos improvisados, não é? A parlenda, né, quando você faz assim uma espécie de trava-língua falando sobre alguma coisa, né? O próprio cordel, um anúncio publicitário, né? Um anúncio falando a respeito de alguma coisa da região, vai utilizar uma linguagem daquela região, né? E uma conversa com os colegas de sala, imagina umas crianças que moram nessa região, eles vão usar essa linguagem aqui, que é a linguagem peculiar, que é a linguagem comum, como a nossa é diferente para eles, a deles é diferente para nós, não é? Mas não significa que uma está certa ou outra está errada. São só apenas as variações linguísticas, as diferenças. Assim como tem pessoas, as pessoas são diferentes, a linguagem também é. E a linguagem é algo vivo, que representa um povo, né?
por isso dessas variações, dessas grandes diferenças. O nosso país é um país muito grande, por isso tem todas essas diferenças, tá bom? Então, meus amores, terminem de completar a página 29 e a página 30 até o exercício 17. Na próxima aula a gente continua de onde a gente parou, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!